Olá, boa noite, 6h01. Hoje é segunda-feira, 30 de outubro de 2023. Eu sou Sandra Pedrosa. Vamos aos destaques de hoje do TJ Minas Notícias, segunda edição. Desembargadora Alice Birchall toma posse como superintendente da Coordenadoria da Infância e da Juventude do TJMG. Justiça condena moradora a indenizar recepcionista de condomínio por agressão. Tribunais do país se preparam para a 18ª edição da Semana da Conciliação. STJ decide cassar ordem de prisão civil de um devedor de pensão alimentícia que comprovou a irrelevância da medida. Você está acompanhando o TJ Minas Notícias, segunda edição. Desembargadora Alice Birchall toma posse como superintendente da Coordenadoria da Infância e da Juventude do TJMG. A repórter Flávia Carneiro tem as informações. Boa noite, Flávia. Boa noite, Sandra. Boa noite a todos. A solenidade de entrada em exercício, realizada nesta segunda-feira na sede do TJMG, em Belo Horizonte, foi conduzida pelo presidente José Arthur Filho. Natural da capital mineira, a desembargadora Alice Birchall atuou na advocacia por mais de 20 anos, até tomar posse como desembargadora em 2015, cargo que assumiu pelo 5º Constitucional. A magistrada foi juíza titular do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais e, no TJMG, comandou a CONCIV, Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, no biênio 2018-2020. O presidente do TJMG, desembargador José Arthur Filho, destacou a experiência profissional da magistrada. Uma magistrada muito experiente e muito sensível, porque esse cargo tem uma ligação específica com as crianças, os adolescentes. Então, acho fundamental que seja uma pessoa que tenha muita sensibilidade e se possível, que seja mulher, né? Porque a mulher é muito mais adequada a essas funções de acolhimento. Então, eu tenho certeza que a desembargadora Alice Birchall irá desempenhar um papel fundamental na COINGE. E quero também aqui agradecer a desembargadora Valéria, que por muitos anos prestou relevantíssimos serviços nessa pasta. E, portanto, também agradeço. Para a desembargadora Alice Birchall, assumir uma coordenadoria tão importante como a COINGE é um grande desafio. É uma coordenadoria muito grande, ela tem uma abrangência muito grande, né? Tanto nas questões relativas ao cível, que são as mais afetas à adoção, à guarda, à criança em situação irregular, as do Estatuto da Criança, né? Quanto também as questões relativas à ato infracional, que podem influenciar, inclusive, a questão de adoção e tudo. Então, é muito grande essa coordenadoria, né? Atinge, obviamente, o Estado inteiro, mas nós estamos aí, né, contando com muita ajuda dos juízes e juízas que são muito dedicados à causa e teremos aí um trabalho ainda grande pela frente. Nesta segunda-feira foi realizada também solenidade de entrada em exercício do juiz Marcelo Paulo Salgado no cargo de desembargador. O magistrado foi convocado para compor, mediante substituição, a 12ª Câmara Cível do TJMG. Marcelo Paulo Salgado ingressou na magistratura em 1996, tendo atuado nas comarcas de Nova Serrana, Guapé, Januária, Brasília de Minas, Lavras, Bom Sucesso e Divinópolis. Atualmente, é titular da 36ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Flávia Carneiro. Justiça condena moradora a indenizar recepcionista de condomínio por agressão. Denise Guimarães traz os detalhes. A decisão é da 10ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que manteve a sentença da comarca de Ipatinga, no Vale do Aço. Segundo a vítima, ela abriu a portaria para a entrada do morador,
que aparentava embriaguez. Naquele momento, ele teria agredido verbalmente a porteira. 30 minutos depois, o morador retornou à portaria aos gritos e agrediu fisicamente a funcionária do condomínio, com empurrões e tapas. A recepcionista foi à delegacia, registrou o ocorrido e relatou que ficou afastada do trabalho por 15 dias. O morador se defendeu e argumentou que havia sido desrespeitado e que foram agressões verbais mútuas. Ele sustentou ainda que a atitude dele não gerou danos passíveis de indenização. A tese da defesa foi rejeitada na primeira instância. O juiz Rodrigo Braga Ramos considerou que as imagens das câmeras de segurança do prédio confirmaram as agressões. O morador recorreu à segunda instância, pedindo redução do valor da indenização. O relator no TJMG, desembargador Cavalcante Mota, reduziu a reparação de danos morais de R$ 12.000 para R$ 5.000. Mas o voto do relator foi vencido pelo entendimento da desembargadora Mariângela Meyer, que manteve a sentença da comarca de Ipatinga, com indenização no valor de R$ 12.000. Ela foi acompanhada pela desembargadora Jaqueline Calabria de Albuquerque e pelos desembargadores Clarê de Moraes e Fabiano Rubiger de Queiroz. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Denise Guimarães. Rua de Direitos do TJMG leva serviços de cidadania às pessoas em situação de rua em Belo Horizonte. Kátia Matos tem as informações. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por meio do Núcleo de Voluntariado e do Comitê Pop Rua Jus e mais 24 apoiadores, realizaram nesse sábado mais uma edição da Rua de Direitos em Belo Horizonte. Foram mais de 6 horas de serviços voltados às pessoas em situação de rua no Centro de Referência das Juventudes, na região central de Belo Horizonte. Essa população teve acesso a atendimento jurídico, previdenciário e assistencial com perícia médica. Houve também emissão de documentos como certidão de nascimento e casamento, regularização e transferência de título de eleitor com cadastro biométrico, além de atendimento odontológico, psicológico e acesso a oportunidades de emprego pelo SENAC. O mutirão contou ainda com rodas de conversa sobre direitos humanos, moradia e saúde, ioga, música, contação de histórias, arara de roupas, solidária dos Servas e almoço fornecido pela comunidade renovada Santo Antônio de Pádua. Diversos desembargadores mineiros, juízes e servidores voluntários do Poder Judiciário participaram da ação social coordenada pelo TJMG. O primeiro vice-presidente, desembargador Alberto Vilas Boas, acompanhou as ações da Rua dos Direitos. Ele disse que o Poder Judiciário deve atuar também em áreas sociais em favor das pessoas em situação de rua. São pessoas que não têm condições de ter uma identidade própria, de serem reconhecidas pelo Estado, que necessitam do apoio do poder público nas suas mais variadas pessoas, a resgatar a dignidade delas, tanto no se vestir, no se cuidar, na higiene pessoal, na obtenção de documentos essenciais para terem acesso aos serviços públicos que o Estado oferece, de saúde, de educação, tantos outros que somente são acessíveis se o Estado te reconhecer como alguém que está previamente identificado e registrado nos bancos de dados dele. Então esse é um momento importante para a Justiça compreender que fora dos fóruns existem muitas pessoas que precisam de um reconhecimento e de resgatar, como eu falei, a dignidade pessoal de cada uma delas. O Corregedor-Geral de Justiça de Minas Gerais, desembargador Luiz Carlos de Azevedo Correia Júnior, afirmou que o evento destaca o olhar do Judiciário para a coletividade e a inclusão. Essa é mais uma ação do Tribunal de Justiça em benefício da coletividade, da sociedade, da inclusão. Então, o Tribunal e seus inúmeros parceiros, mais uma vez, realiza esse mutirão de reconhecimento de direitos e isso é uma atuação muito importante em benefício da cidadania. O Tribunal de Justiça de Minas sabe que nós devemos prestar jurisdição, mas nós devemos também fazer justiça às pessoas que mais necessitam.
A superintendente do Núcleo de Voluntariado e presidente do Comitê Pop Rua Jus do TJMG, desembargadora Maria Luísa de Marilac, destacou o sucesso do evento e a importância de levar cidadania às pessoas em situação de rua. É super fundamental, porque quem não tem um documento de nascimento ou de identidade, ele não existe no mundo jurídico, ele não consegue acessar nenhum benefício do governo, né? E outra coisa, é totalmente invisível, é como ele não existe. Se ele não tem a carteira de nascimento, ele não consegue fazer identidade, ele não consegue CPF, enfim. Então, essa aproximação no sentido de oferecer esse serviço é resgatar a dignidade deles. A edição, a maior já realizada, contou com a parceria de 24 instituições, entre elas o Ministério Público de Minas Gerais, a Defensoria Pública de Minas Gerais, a Prefeitura de Belo Horizonte, a UFMG, a PUC Minas Ciências Médicas, Faculdade Milton Campos e a Pastoral de Rua da Arquidiocese de Belo Horizonte. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Kátia Matos. A seguir no próximo bloco. Tribunais do país se preparam para a 18ª edição da Semana da Conciliação. E ainda, STJ decide cassar ordem de prisão civil de um devedor de pensão alimentícia que comprovou a irrelevância da medida. São 6h12, nós voltamos em instantes com mais informações. Aguarde! Os tribunais de todo o país se preparam para a 18ª Semana Nacional da Conciliação, que será realizada entre 6 e 10 de novembro. O prazo de solicitação de agendamento de processos para a Semana da Conciliação já se encerrou, mas a conciliação é uma solução de litígios permanente. Ela está disponível todos os dias no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O cidadão deve solicitar o agendamento de uma audiência por meio do formulário eletrônico do canal Quero Conciliar no portal TJMG. Há vários conflitos passíveis de conciliação. Entre eles estão inventário, pensão alimentícia, guarda de filhos, divórcio, direito de consumidor, dívidas, além de serviços públicos e questões que envolvem vizinhança. Mais detalhes, acesse tjmg.jus.br. STJ decide cassar ordem de prisão civil de um devedor de pensão alimentícia que comprovou a irrelevância da medida. As informações com Renê Almeida. Boa noite, Renê. Boa noite, Sandra. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça cassou a ordem de prisão civil de um devedor de pensão alimentícia que comprovou a desnecessidade da medida. O colegiado destacou, no entanto, que a execução da dívida pode prosseguir. Ao analisar o recurso do devedor contra a decisão que manteve a ordem de prisão, a terceira turma concluiu que o fato de a alimentanda ser maior de idade, formada em direito e sócia de uma empresa, demonstra que a falta de pagamento da pensão não traz risco à sua subsistência, o que torna a prisão civil desnecessária. Apesar disso, havia provas de omissão intencional do alimentante em relação à obrigação. Após o decreto de prisão proferido pelo juízo de primeiro grau, o devedor, por meio de habeas corpus, questionou a necessidade da medida. Para ele, não haveria contemporaneidade entre a ordem de prisão e a dívida de 2017. Além disso, não haveria risco alimentar presente, tendo em vista as condições atuais da alimentanda. O Tribunal Estadual rejeitou o pedido, entre outras razões, por considerar inviável a discussão sobre a urgência do débito alimentar em habeas corpus. Da mesma forma, a Corte Local ponderou que a discussão sobre o estado financeiro atual da beneficiária deveria ser feita em ação ordinária. Da agência Rádio Web, Renê Almeida. 6h16.
O TJ Minas Notícias, segunda edição, fica por aqui. Você pode acompanhar também o TJ Minas Notícias no YouTube na íntegra e com imagem direto aqui do nosso estúdio da Rádio TJ Minas. Acesse tjmg.jus.br. No final da página, há links de acesso à TV TJ Minas e à Rádio TJ Minas. E claro, continue acompanhando a programação da Rádio TJ Minas. Uma ótima noite para você. Até amanhã. Tchau.